Essa polêmica atual de FNAF aconteceu por causa de um motivo passado e hoje vamos falar sobre ele. Quem fez com que essa polêmica retornasse novamente e quem são os responsáveis por isso? Porque acredite, existem bem mais que um responsável que ajudou essa polêmica a voltar e ficar ainda maior. Bom, para mim poder te explicar tudo isso, peço que veja esse vídeo até o final. Deixe seu like aí e vamos nessa. Para começar, jovens, desde que tudo e qualquer coisa começa a crescer, começam a aparecer os fãs, onde alguns têm, digamos que um talento escondido. Fanfics são criadas, artes feitas por esses fãs, coisas desse tipo que todo e qualquer fã faz e faria quando se gosta muito de algo. Porém, assim como rolou com Digital Circus, começaram a surgir certos conteúdos adultos acerca de FNAF. Nesse caso aqui, obviamente, isso rolou com o FNAF primeiro. Depois, meio que a poeira baixou e tudo parece ter sido, entre aspas, resolvido, mas não foi bem assim. Esses conteúdos são explicados da seguinte forma. Alguém começa a criar um jogo, vou dar um exemplo, o próprio Scott Cawthon, o criador de FNAF, ele foi lá, criou Freddy, Chica, Fox e Bonnie. Alguma pessoa joga o jogo, acaba gostando de um dos personagens, como por exemplo a Chica, acaba criando algumas coisas maiores de 18 anos acerca da personagem e lança em um ambiente adulto da internet, ou como foi o caso do Digital Circus, acaba lançando até mesmo no próprio YouTube. Resumindo, alguém que é fã pega um personagem o qual tanto gosta, deixa ele com um corpo mais avantajado, digamos assim, pra mim não ter que falar outra coisa, e coloca ele pra fazer coisas as quais ele não foi desenvolvido pra fazer. Agora, se você tá aí se perguntando do porquê alguém faria isso, é simples, são pessoas porcas fazendo suas porquices e facilitando o acesso de outras pessoas a esse tipo de conteúdo na internet. O real problema disso é que, querendo ou não, volta e meia, isso pode chegar nos olhos de alguns adolescentes fãs da franquia de FNAF, ou até mesmo, e pior ainda, chegar aos olhos de uma criança. Bom, lembram que eu havia dito que a polêmica acerca desse tipo de coisa envolvendo FNAF havia aliviado mais? Então, jovens, após isso rolou mesmo com The Amazing Digital Circus, que, pra quem não viu, na época eu fiz um vídeo sobre. Caso esteja um pouco curioso, o card vai estar aparecendo aí na tela para vocês verem depois que terminar esse vídeo aqui. Continuando, atualmente essa polêmica retornou porque em algum momento os desenvolvedores viram que não havia como impedir esse tipo de conteúdo envolvendo os personagens do universo de Five Nights at Freddy's, o que piora ainda mais as coisas. E se você for parar para compreender o contexto do universo em si, da história de cada personagem, coisa que na maioria das vezes quem cria esse tipo de conteúdo adulto de FNAF não percebe e tão pouco sabe. Eu sei que anteriormente eu havia dito que a maioria de quem faz isso são alguns fãs que gostam de fazer algumas artes e até mesmo animá-las, porém existem aqueles que fazem isso como uma forma de chamar a atenção e conseguir reconhecimento mais rápido. Em contraproposta dessas pessoas onde ambas estão erradas, temos também aqueles que criam isso unicamente por serem porcas e gostarem desse tipo de coisa, e que também não entendem o contexto do quanto isso é perigoso e sensível. Tirando William Afton e a Vane, que eu me lembre, o resto dos personagens são crianças, que em sua grande maioria estão presas e atreladas aos animatronics. Agora, entendem onde quero chegar, né? Esse tipo de conteúdo só é sensível não só por causa que crianças podem correr sérios riscos de acabar vendo isso sem perceber e acabarem tendo traumas desse tipo de coisa, como também, de certa forma, as almas que estão dentro dos animatronics são almas de crianças, e no contexto não só são crianças em si, como dentro desse mesmo contexto são tratadas como crianças também. E como eu havia falado que, em grande maioria, quem cria conteúdo sobre isso são pessoas que não entendem ou não compreendem isso e tão pouco o contexto de cada detalhe da história do jogo. Pior ainda é aquela pessoa que conhece o jogo, toda a história e todo o contexto e ainda assim cria esse tipo de conteúdo do mesmo e propaga para várias outras pessoas. Pessoas que vivem dentro de uma espécie de bolha, vendo esse tipo de conteúdo e criando conteúdos iguais com personagens de jogos são porcos. E o que piora ainda mais tudo isso é que esse tipo de conteúdo acerca de FNAF, vindo de quem conhece ou não a obra, acaba atraindo pessoas que gostam desse conteúdo nojento pra dentro dessa bolha cada vez mais e mais. Pra ver imagens de personagens que, dentro do contexto correto do jogo, são bonecos destroçados e cheios de partes quebradas, pra um contexto onde o personagem não foi criado pra estar e sendo sensualizado. Pra piorar, a maioria desses tipos de pessoa nem sequer conhece ou já ouviu falar de FNAF. Esse número de pessoas
pessoas aumenta cada vez mais. Esse tipo de polêmica já havia sido, digamos que, resolvida na época, porém por causa de comentários e atitudes de algumas pessoas envolvidas na criação de FNAF, acabou resultando na volta dessa polêmica. Polêmica essa envolvendo pessoas depravadas e sem nenhum senso de respeito. O motivo desse vídeo estar sendo feito, apesar do canal ainda não ter tanta voz assim, se é que me entendem, jovens, é mais devido parte desse conteúdo tá aqui no YouTube, mesmo algumas partes dos bichos que estão sendo sensualizadas estarem tampadas, mas ainda assim passa o contexto do que está sendo mostrado e essas partes as quais mencionei só são parcialmente tampadas aqui no YouTube. Com relação aos comentários que mencionei anteriormente, existem algumas pessoas que estão defendendo esse tipo de coisa aqui dentro do YouTube, o que faz com que tudo isso fique ainda pior e acabe causando ainda mais discussões e causando tretas na comunidade de FNAF. Bom, jovens, é isso. Não falei tanto nesse vídeo aqui, pois o que voltou a rolar com FNAF já é um assunto o qual já discuti antes, porém estava acontecendo com Digital Circus, onde as pessoas estavam sensualizando a Pomni ou até mesmo fazendo algumas artes ridículas e porcas dela e do Jax. Bom, no fim de tudo é isso. Compartilha esse vídeo para me dar uma força, se não é inscrito já sabe. Por aqui me despeço de vocês, valeu, falou, até a próxima, tchau!